E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai ver a aula 9, que é uma aula sobre isomeria, mas a isomeria espacial, geométrica e ótica. Essa aula é extremamente importante para reconhecimento de funções e de grupos que se parecem, moléculas que se parecem, mas que têm propriedades físicas e químicas diferentes, tá? É uma aula um pouco diferente daquela que a gente viu, porque a gente já viu isomeria plana. E quando a gente estuda isomeria plana, a gente consegue, pela estrutura da molécula, ou seja, pela fórmula estrutural, identificar os compostos. Aqui a gente vai precisar de uma nova dinâmica e de um novo olhar para a molécula, tá? Essa aula ela é bem interessante e ela começa com a isomeria espacial. Na isomeria espacial, a gente tem a geométrica e a ótica. Gente, sendo bem prático, sendo bem direto ao ponto, que é isso que vai nos interessar, dá uma olhada. A isomeria geométrica do tipo cis-trans, tá? Em compostos alifáticos, não aromáticos, alifáticos, tá? A gente, se ele for aberto, tem que procurar a dupla, tá? Esse é o primeiro ponto. Procura a dupla. Encontrou a dupla. Por exemplo, ó, olha o conjunto de dupla entre carbonos aqui. Olha o conjunto de dupla entre carbonos aqui. Ok? Aconselho passar uma linha divisória e olhar para os ligantes. Vou te explicar por que de maneira rápida. Para existir a isomeria cis-trans em compostos alifáticos de cadeia aberta, você tem que ter C dupla C. Ok? Por isso que nós procuramos C dupla C. Daí a gente olha para os ligantes. A, B, B, A. É importante que A seja diferente de B. É uma sutileza, mas você tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque se eu tiver isso, ó, C dupla C, A, B, B, tá? Eu não tenho isomeria geométrica aqui, tá? Por que não tem, professor? Tem dupla? Tem. Os ligantes são iguais no mesmo carbono. E os ligantes têm que ser diferentes no mesmo carbono. Tá certo? Então, eu tenho isso em outro slide. Não vou perder muito tempo aqui desenhando para vocês. Mas, basicamente, o que é que você vai procurar? C dupla C. Olha para cada carbono. Em cada carbono, os ligantes têm que ser diferentes. Eles têm que ser diferentes entre um carbono e outro? Não, aí pode ser igual. É até bom que seja igual para a gente poder comparar quem é cis e quem é trans, senão vai dar ZE, como a gente vai ver lá na frente. Então, basicamente, o primeiro ponto, C dupla C. Encontrei. Tá. Olha para o primeiro carbono da dupla, vê se os ligantes são diferentes. São. Ok. Olha para o segundo carbono da dupla, olha se os ligantes são diferentes. Ok? São. Tem isomeria. Ok? Aí eu vou comparar. Por exemplo, olha para esse aqui, ó. C dupla C. Encontrei. Olha para esse carbono, ligantes diferentes, A e B. Perfeito. Olha para outro carbono, encontrei. A e B, diferentes. Ok. Então, eu tenho isomeria geométrica. De que tipo? Agora, compara entre os dois carbonos seus ligantes. Esse carbono e esse carbono tem o A do mesmo lado da linha em que você passou dividindo o composto em dois. Beleza, se eles estão do mesmo lado, a gente vai dizer que esse é o isômero cis. E essa partícula, esse prefixo cis, será aglutinado ao nome de origem do composto, como a gente vai ver na frente, à frente. Dá uma olhada aqui. C dupla C. Encontrei a dupla. Olha esse carbono, ligantes diferentes. Olha esse carbono, ligantes diferentes. Dá uma olhada que os ligantes, quando comparados entre os carbonos, eles estão em lados opostos. Ok? Ó, tenho isomeria? Tenho, porque eu tenho C dupla C, A diferente de B, B diferente de A. Encontrei isomeria geométrica. Agora, de que tipo? Veja, aí eu vou comparar. A aqui está do lado esquerdo, A está do lado direito lá. B aqui está do lado esquerdo, B está do lado direito lá. Então, isso aqui a gente chama de isomeria do tipo trans. Lembra que na hora em que você determinar se é cis ou trans, você deve aglutinar o nome, esse prefixo, para avisar a quem está do outro lado que tu tens um dos isômeros daquele composto. Ok? Presta atenção nesse detalhe inicial aqui, que eu chamei logo a atenção. Eu vou mudar o slide para você olhar
uma coisinha bem interessante. Ele vai chamar a gente aqui primeiro para isso, ó. Tá vendo? Mesmo lado, cis. Ok? Mesmo lado, ó, cis. Lados opostos, trans. Lados opostos, trans. Ok? Transversal, transverso. Tudo bem? Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular têm isomeria, tá? Isomeria espacial. A isomeria geométrica, cis-trans. Nos compostos tem que ser alifáticos com dupla. Encontrei a dupla, mesma coisa. Encontrei a dupla, encontrei a dupla. Tá vendo? Agora dá uma olhada. Olha para o carbono que você encontrou a dupla. Beleza. Os ligantes são iguais. Já fechou. Já fechou. Não tem isomeria. Não, professor, aqui é cis, está no mesmo lado. Não. A linha é assim, ó. Não assim. Ok? A linha é no sentido da dupla, tá? Veja que esse ligante é igual a esse. Um dos carbonos da dupla tem ligantes iguais. Basta um ter ligante igual. E você já não tem mais isomeria geométrica. Esse aqui tem os dois, ó. Ferrou. Aqui eu não tenho isomeria. Aqui eu não tenho isomeria, ok? Então, tem que se ter esse cuidado quando a gente for escolher questão. Você vai ver que tem um monte de questão em cima desse concurso, tá? Dá uma olhada, aquilo que eu chamei, ó, tá? Chamei atenção, olha só, chamei atenção, esquece, aqui eu não tenho isomeria, tá? Por conta disso. Então, vamos lá? Para ter isomeria geométrica cis-trans, eu tenho que ter C dupla C. Primeiro ponto. Aí eu olho para o primeiro C, ligantes diferentes. Olho para o segundo C, ligantes diferentes. Tem isomeria geométrica. Para ser cis, aí eu comparo entre os dois carbonos. Se os ligantes desses carbonos são iguais, estão do mesmo lado, cis. Estão em lados transversos, trans. Fechou o jogo? Por que isso é importante? Porque, de maneira geral, tá, os isômeros do tipo trans, eles são menos reativos. Eles são mais estáveis. E isso causa problema. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar tanto, cuidado com a gordura trans. Cuidado com a gordura trans. Não se alimente de alimentos que possuam gordura trans. Exatamente por isso. Porque o nosso corpo não tem uma enzima para quebrar esse tipo de gordura, tá? E é uma gordura mais estável. Então, fácil de entrar e difícil de sair. Teu corpo vai ter trabalho a mais para tentar eliminar essa gordura. Daí o problema que ela vai causar, que ela acaba se depositando em artérias e veias, e aí nós temos arteriosclerose, tá? Isso como um dos problemas, tem outros vários. Bom, presta atenção no seguinte, eu falei em compostos de cadeia o quê? Aberta, tá? Mas, professor, e se o composto for de cadeia fechada? Veja bem, se o composto for cíclico, veja, alifático, cíclico. A gente vai procurar dois carbonos quaisquer que tenham ligantes diferentes nele. Ó, esse. Nota que esse aqui não, ó. Isso aqui tem 2 hidrogênios, está fora. Isso aqui tem 2 hidrogênios, está fora. Compara esse composto com esse aqui, passando uma linha divisória para você saber em que lado estão os ligantes. Dá uma olhada. Esse ligante é diferente desse. Esse ligante é diferente desse. Mas esse é igual a esse e está em lado transverso. Trans. Esse ligante é diferente desse. Esse ligante é diferente desse. Compara. Esse e esse estão do mesmo lado. Ou. Esse e esse estão do mesmo lado. Cis. Ok? Cis. Do mesmo lado da linha que você cortou o composto. Trans em lados opostos. Fácil, né? Você não vai ter grandes problemas para entender isso. Agora, preste atenção. A gente teve um cuidado, ao fazer isso, de te mostrar uma coisa. Ó, presta atenção nisso aqui, tá? Ó, para eu ter isomeria do tipo cis, trans, eu tenho que ter o quê? A primeira coisa que eu vou procurar num composto alifático, C dupla C. Isso não se impõe num composto aromático, né? Ali eu tenho ressonância, a dupla não está parada, né? E aí eu não vou procurar ali. Eu vou procurar no composto alifático. Agora dá uma olhada. A, B. Opa, diferentes. Show. A, B.
Show! Tem isomeria. Aí, o que é que você vai fazer? Passa a linha divisória do composto. Perfeito. Está do mesmo lado. Cis. Ok? Qual seria o outro composto? Lembra? Resuminho. Ó. C dupla. Beleza. A, B. B, A. Vamos procurar se tem isomeria primeiro. C dupla C. Passa a linha. A diferente de B, B diferente de A. Show, tem isomeria. Qual? Posso comparar, ó, lados opostos. Trans. Ok? Agora, compara. C dupla C. A, B, B. Vai ter isomeria, mas plana. A gente já estudou isso. Geométrica não vai. Por quê? Eu tenho C dupla C? Tenho. Mas os ligantes de um carbono são iguais. E isso não caracteriza, não configura isomeria do tipo geométrica. Então, aqui eu não tenho isomeria cis-trans. Cis aqui, trans aqui. Isso aqui é um isômero do cis e do trans? É, mas vai ser um isômero de posição. Tá certo? Já no nome eu te mostro isso bem direitinho. Mas, por enquanto, entenda que eu não tenho isomeria geométrica. Eu tenho isomeria plana. Dá uma olhada. Aqui A está em 1, 1. Aqui A está em 1, 2. Aqui A está em 1, 2. Carbono 1, carbono 2. Aqui A está no carbono 1, A está no carbono 1. Então, a diferença desse para esse, tendo a mesma fórmula molecular, está na posição dos ligantes. Como é na posição, isomeria de posição e isomeria plana. E aqui a gente está falando de isomeria cis-trans, que é isomeria espacial. Ok? Então, se lhe perguntarem se um composto desse tipo é isômero de um desses, só que é isômero plano, não espacial. Tá? E entre eles serão o quê? Isômeros espaciais, pela espaciação, lados opostos, trans, mesmo lado, cis. Mas ainda tem um outro problema que a gente vai ter que ver, tá? Que é o problema quando você não consegue comparar. Deixa eu te mostrar. A princípio, há um probleminha meio sério aqui. Nós não vamos entrar pesado, mas é só para que você entenda o que é a isomeria cis-trans. São equivalentes. Z a cis-trans. Cis-trans a gente aprendeu, mas ser equivalente não significa ser igual. Presta atenção no que é que eu vou te falar. Ó, se eu te desse um composto assim, C dupla C. A, B. Percebeu? Diferentes. Estou no caminho certo. C, D. Tem isomeria. Tem isomeria geométrica. Veja. C dupla C. Ligantes diferentes nesse carbono, ligantes diferentes nesse carbono. Aí você faz o que você aprendeu. Passa a linha para ver se é cis ou trans. Você não tem como comparar. Por quê? A, diferente de B, diferente de C, diferente de D. Como é que você vai dizer quem é cis, quem é trans, se você não tem uma referência comparativa? Não é um problema? Aí você vai usar o quê? O número atômico dos elementos. Suponha, só para a gente estudar, que o número atômico do elemento imediatamente ligado ao carbono... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique like.